Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Perdigão e hoje vou trazer para vocês neste vídeo uma temática que ainda não abordei aí no canal, mas da qual já fiz algumas questões, já falei algumas coisas mais esparsas, digamos assim, mas nunca aprofundei, né? Então trouxe aqui 4 pontos sobre então o assunto que é a relação entre música e pintura, ou relações entre música e pintura. Não quero fazer um vídeo longo, nem profundo também sobre este tema, né? Mas apenas elencar aí alguns pontos e, né, aí cada um também depois pode pesquisar, ou por aqui também no canal eu depois pretendo aprofundar alguns desses pontos, né? Então esse vídeo seria apenas uma introdução a isso aí. Então, tem como a gente relacionar música e pintura de várias formas, tá? E algumas que eu encontrei foram esses 4 pontos que eu vou falar aí rapidamente com vocês. Então, o primeiro, que eu acho bem interessante, inclusive tem tudo a ver com o próprio tratado do Albert, para quem não sabe, um grande pintor, escultor, filósofo da Renascença, né? Um homem total, vamos dizer assim, né? Conforme aí a própria essência ali do Renascimento e daqueles grupos ali de artistas, né, de filósofos. Então o Albert tem um tratado que é o da pintura, e nisso ele começa este tratado justamente pela parte da matemática, né? Então é por isso que também eu trouxe isso aqui para relacionar com a música. Em qual sentido? No sentido de que o primeiro ponto que eu acho que o primeiro ponto que existe, né, e que vale a pena de trazer é a matemática, que seria, então, acho que o ponto mais essencial que a gente pode pensar que une pintura e música. E por quê? Na pintura, como o próprio Albert já dizia, né, você não pode ter um pintor que não saiba nada de geometria, ou pelo menos intua aquilo ali de algum modo, certo? E então, por exemplo, ele já vai começar o tratado dizendo o que é um ponto, o que é uma linha reta, o que é um círculo, o que são triângulos, e daí em diante a sobreposição disso aí, o que vai gerar, e o que exatamente o pintor ele precisa saber de geometria e de matemática para, pelo menos, começar, né, aí, a conceber a pintura de um modo mais exato também, né? A questão das formas, né, a morfologia, e daí em diante. Então, quer dizer, naturalmente tem tudo a ver, né? O desenho, a pintura com a questão matemática, principalmente a geométrica, né? E a música, como aí muitos já sabem também, ela tem em sua essência ali a questão do tempo e do ritmo, certo? E na maioria das músicas também a questão do próprio compasso. Todas essas são questões o quê? Métricas, né? São questões matemáticas, são questões aí que tentam medir essa questão de pulsos dentro de um determinado tempo, de batidas dentro de um intervalo de tempo, e daí em diante, né? Que é o ritmo, né? A subdivisão do tempo, e daí em diante. Eu mesmo, quando vou dar aula, aí, primeiras aulas, digamos assim, de música para alguns alunos, já vou entrar com o assunto de tempo, compasso e ritmo. Por quê? Porque isso aí precede, ou está na essência, né, da maioria das músicas, ou praticamente de toda a música, né? Existem músicas que não têm compasso, né? Principalmente no século XX, vários compositores compõem sem pensar exatamente num compasso determinado, né? Mas mesmo nessas músicas existem tempo e ritmo, né? Então, quer dizer, são elementos vitais aí, né? Até mais do que a própria questão harmônica e melódica, né? Então, e tudo isso é muito matematizável, certo? E é muito próximo justamente aí da matemática, né? Então, alguns diriam até mesmo que é matemática, né? Inclusive, né, existem aí eu já trouxe aqui no canal, não vou explicitar, mas tanto, por exemplo, Leibniz quanto Schopenhauer concebiam justamente a música como uma espécie de matemática, né? Só que colocada em outra língua, digamos assim, né? Então, tem tudo a ver, né? Está muito próximo à música disso também. Então esse é o primeiro ponto, ou seja, a matemática seria uma das relações fundamentais entre música
pintura, né? A partir da qual a gente pode traçar muitas outras questões, né? A segunda seria uma coisa que está externa a elas, que seria as palavras, e uma arte, né? Que está envolvida com isso, seria a poesia, né? Então eu escrevo que a poesia pode dar ensejo às duas, na medida em que ela estimula, ela cria uma espécie de estímulo por conceitos, sem que a própria música e a pintura sejam em si conceitos, né? Elas são coisas efetivas, né? Elas não são conceitos, elas se tornam conceitos quando a gente quer explicá-las, né? Mas então, como assim a poesia ela pode estimular conceitos para as duas? No sentido que ela pode trazer, né, um estímulo conceitual. Na medida em que, então, a gente, de um lado, tem a palavra, né? Vamos dizer, metáforas ou palavras que podem, né, ter um conteúdo determinado ali, certo? E isso aí, então, cria estímulos o quê? Imagéticos, certo? Que, portanto, podem ser usados na pintura. E, igualmente, a gente também concebe um certo estímulo musical a partir da palavra, certo? Principalmente os compositores de canções, compositor de ópera, etc. Então, a gente nota também que todo o contexto poético e até dramático, né? Se tratar de teatro, de ópera e daí em diante, ele vai também o que estimular, não determinar, mas estimular determinadas coisas musicais, certo? Então a gente tem ali algo que não é nem musical nem pictórico, né? Que seria aí o conceito voltado à questão da palavra, por sua vez voltado à questão poética, né? E isso pode estimular as duas áreas e, portanto, a poesia uniria tudo isso, né? Se a gente pensar bem, justamente por trazer essa questão do conceito de um modo um pouco mais objetivo do que a pintura e do que a música, né? Então, em termos de objetividade do conceito, a poesia estaria em primeiro lugar, né? A música e a pintura menos, porque eu posso olhar para uma imagem e pensar muitos conceitos ali. Igualmente, eu posso escutar uma música e ela não me trazer nada, nem mesmo conceitual, certo? Enquanto a palavra, sim. Mas justamente por isso, então, a poesia também seria um meio, tal como a matemática, né, que estimularia a relação entre música e pintura, certo? O terceiro ponto seria justamente uma questão gráfica, né? Então a gente vê, principalmente no século XX, muitos compositores que justamente se usam da partitura como um meio gráfico que ultrapassa, né, o uso da partitura apenas como algo para os intérpretes. Eles pensam quase como algo pictórico mesmo, a partitura, certo? Ou seja, algo que extrapola o sentido primeiro dela, vamos dizer assim, né? E nessa medida eles quase que entram, ou praticamente entram, né, dentro das artes plásticas também, né? Então, ou seja, essa questão gráfica que já existe na pintura e no desenho, etc., ela também pode ser passada à música através dessa questão da partitura, né? E desse valor atribuído a determinadas partituras pela sua complexidade ou pela a questão pictórica que isso aí vai ensejar, né? E o quarto ponto é um ponto que eu escrevi aqui num caderno de notas, então vou ler para vocês, né? Na pintura há um movimento em potência. O que eu quero dizer com isso? Que a pintura é algo fixo, naturalmente, só que ela, enquanto potência, ela pode sim nos legar o movimento, né? Então imagine uma cena que, apesar de ser estática, ela pode dar ensejo à nossa imaginação para o movimento, certo? Ou seja, ela tem um movimento em potência, né? Ele não acontece na realidade, mas está em potência ali, segundo o termo aristotélico, né? Vamos pensar assim. Então na pintura há um movimento em potência. Tal como no movimento musical, há uma potencialidade do estático. E por que uma potencialidade do estático? Porque a música, ao contrário da pintura, ela é movimento, né? Ela está em movimento, digamos assim. Só que ela também, por outro lado, ela tem uma potencialidade para o estático. Então, aquilo que na pintura é a regra, que seria o estático, na música você tem potência. E aquilo que é a regra na música, é o movimento, você tem na pintura potência. E por que essa potencialidade no estático na música? Né? Porque podemos extrair uma imagem fixa, isolada do todo musical ou de um trecho determinado. Ou seja, justamente porque essa música ela pode sim nos proporcionar uma espécie de imagem fixa, né?
em termos imaginativos, né? Então você tem sim, mesmo apesar de todo o movimento musical, você pode extrair dele aquilo, algo de fixo, digamos assim, né? Ou seja, dentro de cada trecho musical ali, ou de cada motivo, de cada questão, você pode sim fazer alguma associação e trazer algo de estático e que, portanto, pode também ser convertido por sua vez, né, para algo pictórico, etc. Enfim, então são esses 4 pontos, pessoal. E claro que teriam muitos outros, quem tiver outros aí também pode deixar nos comentários, mas né, achei esses mais interessantes e mais pertinentes, que nem todo mundo vai falar sobre isso, né, que são pensamentos meus mesmo que eu estou trazendo, não é algo que eu li num livro, etc, né, apesar de, obviamente, também podemos aproveitar de algum modo de outros livros, como eu citei o próprio Tratado do Albert ali, da pintura, né, ele vai começar pela matemática, mas ele não liga isso à música. Então aqui eu tento ligar essas áreas aí de algum modo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos e deixem seus comentários ou até críticas e também questões para próximos vídeos. Grande abraço. Tchau, tchau.